Fala, meu amigo e minha amiga advogada. Nesse corte do episódio 120 do Mindcast, a gente trouxe um expert, cara, um cara muito gente fina que entende muito de inovação dentro do mercado jurídico. O Rafael, que é o fundador e o CEO da ADV.co, encontrou uma forma muito diferente de prestar serviços jurídicos, de ser um advogado de fato. E nesse corte, cara, nesse vídeo a gente entrega muita coisa sobre inovação dentro do direito, como que você implanta isso, como que você inova na prestação de serviços jurídicos. E isso não vale só para quem trabalha na advocacia empresarial como é tradicionalmente conhecido, mas serve para qualquer advogado aí que quer realmente mudar a forma de atender, de ser um advogado dentro do mercado que você atua. Então tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito, fica nele até o final, que depois eu quero coletar o teu feedback. Senhoras e senhores, está começando mais um Mindcast e no episódio de hoje, cara, nós vamos falar sobre uma coisa que eu gosto muito. Nós vamos falar sobre Legal Techs, inovação e a famosa, advocacia 4.0. E hoje a gente trouxe um convidado muito especial que, inclusive, depois desse episódio eu vou ter que ligar para minha mãe e ter uma DR com ela, porque, cara, esse nome é muito bonito, velho. E, infelizmente, eu vou ter que conversar com ela e falar, porra, por que não escolheu um nome mais bonito? Mas vamos lá. Hoje que tá com a gente aqui o Rafaelo Pedalino, fundador e CEO da ADV.co, que é uma Legal Tech, de consultoria empresarial voltada mais para inovação dentro do direito. E ele também é diretor da Founder Institute Paraná, que, para quem não sabe, é a maior aceleradora de startups do mundo. Tá comigo nessa missão aqui também a Lia, nossa head de marketing. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Victor, eu sou o Vitão aí, para quem conhece o Vitão da TreeMind. E vamos lá. Vou contar um pouquinho sobre o nosso convidado aqui para depois ele deixar ele falar um pouquinho. Bom, para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre o Rafael, ele é formado em Direito pela PUC-PR e também formado em Economia pela Mackenzie, fundador e CEO da ADV.co, uma Legal Tech de estratégia jurídica produzida pela colaboração entre advogados e empreendedores de impacto. Um dos diretores do Founder Institute Paraná, uma incubadora de negócios que faz aí o treinamento de empreendedores, faz a parte da aceleração da startup, aquilo que a gente chama de pré-seed. Então, antes do cara começar a captar algum investimento, tem a parte da aceleração, estruturação de algumas partes ali também da empresa para conseguir se estruturar justamente para receber um recurso. Fechado? Seja bem-vindo aí, Rafael. Bem-vindo. Obrigado, Lia. Obrigado, Vitão. É um prazer estar aqui para falar principalmente de um negócio que é a minha realização, Eu associo prosperidade para a minha vida. Está muito ligado à evolução na minha família e nos meus negócios. Então, poder falar aqui hoje da ADV.co para vocês me dá um orgulho enorme, e eu adoro compartilhar porque faz parte da minha jornada. Show, maravilha. Bom, então vamos lá. Bom, gente, antes de mais nada, conta aí pra gente, Rafael, um pouquinho mais sobre a tua experiência, sobre a criação, da ADV.co. Fala assim, cara, quais foram os principais desafios aí que você teve na sua jornada quando você começou empreendendo através de uma Legal Tech, quando você fez aquela escolha, advogar tradicionalmente ou seguir para um outro caminho? Legal. Então, a ADV.co, ela busca reduzir a distância entre empresas de tecnologia e o jurídico. Quando vocês pensam em jurídico, a gente sempre pensa em um ambiente áspero, em fricção, em dor de cabeça, por que não? E a gente identificando isso, nós trabalhamos para gerar uma experiência totalmente diferente. Eu venho de uma família de juristas, público, privado, enfim, como eu mencionei, ninguém mencionei antes, do nosso podcast aqui, ninguém nunca trabalhou junto, e isso foi bom porque gerou certa autonomia e individualidade na questão de buscar o seu próprio caminho. A questão é que eu vim desse ambiente e eu cheguei bastante viciado já desde criança. Tinha essa coisa de acompanhar meu pai no escritório de advocacia quando era criança e tinha que ir de sapato, e era toda aquela coisa, Informalzinha. Informalzinha, olha como eu tô aqui hoje, de camiseta, tênis, isso é uma conquista de vida, Show. Então eu trouxe essa bagagem, mas ao mesmo tempo eu fui muito estimulado em casa para que eu adquirisse experiência, até os meus 30 anos de idade, para que eu acumulasse experiências. E nessa ânsia por acumular experiências, eu tive a oportunidade de estudar economia, de trabalhar fora do país, no Vale, na Califórnia. Fui morar em São Paulo um tempo, onde eu me graduei em economia, trabalhei num banco de investimento. Então eu me esforcei muito para buscar essa diversidade de experiência.
E o que essa diversidade de experiência me trouxe? Ela me permitiu perceber como que o advogado ele está deslocado, muitas vezes, do ambiente que ele se coloca, seja por questões históricas, é uma profissão, né, antiga, que está ligada a prestígio, que está ligado a uma posição diferenciada na sociedade, seja por questões políticas, seja por questão de tratativa, né? Muita gente ainda hoje gosta de ser chamado de doutor, prefere, né? Pede para ser chamado de doutor. Questão de vestuário, eu tive um processo dentro da minha casa, inclusive, onde a gente sentava mesmo, todo mundo de terno e gravata, e eu tinha certa resistência com essa roupagem, mesmo quando eu trabalhei no banco de investimento dentro da área de investimento, não era uma área jurídica, mas eu atraí esse tipo de vestimenta e aos poucos eu comecei a ver que eu poderia olhar, e a economia me trouxe essa visão, eu poderia olhar para as coisas que me incomodavam como uma oportunidade de fazer diferente, não só de ficar reclamando, né? E gerando esse senso de escassez, de por que minha vida não é assim. E terminando meu tempo em São Paulo, eu saí do banco de investimento, voltei a Londrina, que é a minha cidade de nascença, buscando qualidade de vida, né? Porque no final das contas a gente tem que valorizar o nosso corpo, a nossa saúde, é a base, sem isso a gente não produz nada. Então voltei a Londrina buscando qualidade de vida para que isso se convertesse em rendimento, né? Até era uma pegada na época, eu lembro que não é fácil você sair de São Paulo, né? Porque São Paulo, o pessoal falava lá, é onde a onda forma, né? E aqui a onda quebra. Não vejo dessa forma, acho que o mundo já mudou muito, inclusive com a questão da digitalização, pandemia e tal. Mas eu voltei e o argumento que eu usei na época era que uma inspiração em Warren Buffett, assim, de eu vou para Oklahoma e eu vou fazer um negócio que vai ser visível no cenário nacional e global a partir do lugar que eu me sinto bem. Assim. Isso me acolheu na época, eu voltei para Londrina e comecei um processo de advogar. E a advocacia tradicional já não me apaixonava mais, já não me conquistava mais por todas as experiências que eu tinha adquirido. Disso eu decidi abrir um escritório de advocacia que não tinha nome na porta, com um estagiário na época. A visão era começar a atacar essas coisas que eu tinha aprendido durante a minha vida que não focavam no cliente, mas focavam na pessoa do advogado, né? E a gente abriu esse escritório num coworking. E ali eu tive meu primeiro aprendizado sobre cultura. Então, a cultura do coworking, a cultura de inovação, de empreendedorismo, de profissionais diversos, e aí entra um parênteses, eu não acredito em coworking de advogados, por exemplo. Eu acho extremamente alienado. Porque você precisa buscar se inserir na sociedade. A visão não é qual é o papel do advogado pro advogado. A visão é onde é que o advogado se insere. Você é advogado ou advogada e quer explorar novas áreas de atuação no seu escritório ou fechar novos contratos dentro da sua área de atuação? E se eu te disser que você pode começar amanhã e os primeiros resultados vão aparecer antes de 29 dias? Se isso te interessa, fica comigo que eu vou te contar como. A TreeMind desenvolveu uma metodologia extremamente ágil, que é capaz de dar start nas suas campanhas em apenas um dia. E o melhor, sem se preocupar com a criação de um site. Iniciando uma campanha, você recebe gratuitamente uma landing page de alta conversão. Tudo o que você precisa fazer é escolher entre uma de nossas landing pages, definir seu orçamento e escolher o tempo pelo qual você quer anunciar. Tendo isso feito, sua campanha vai para o ar em 24 horas. Se você ficou interessado e quer fazer um teste gratuito de 30 dias, clique em Saiba Mais e fale com um de nossos especialistas. Então eu vinha falando sobre a necessidade do advogado de entender qual é o papel dele na sociedade, né? Ele surgiu por alguma razão, ele surgiu para representar a voz de outras pessoas, né? Inclusive eu não tenho aqui de cabeça a tradução exata, mas na época eu fiz essa pesquisa de terminologia, acho que é esse o termo da área de vocês, para definir o nome, né? E o que significava advocacia. E a advocacia é basicamente essa coisa de você invocar em nome de outro, né? Então a gente, a partir dessa pesquisa, começou a olhar mais pro cliente, para a empresa, e fazer esse exercício de empatia e tirar o advogado do centro das atenções. Isso é pautado até hoje na ADV. A ADV a gente olha muito para o resultado. A gente fala que, falando até um pouco mais do negócio, a nossa porta de entrada hoje é contratos,
como eu falei, um ambiente que visa tornar o jurídico mais próximo da empresa, e a gente enxerga que a área de contratos é uma área que ela promove esse resultado que a empresa busca, porque não tem pior sentimento do que você saber que você precisa de um jurídico, você buscar um jurídico por questão de necessidade e ainda não saber o resultado que isso vai te gerar. E você está pagando por isso, e não é barato. Entendeu? Então a gente resolve todas essas questões que eu falei aqui rapidinho. A gente torna o acesso, o serviço mais acessível. A gente entrega uma solução que você consegue enxergar ela materialmente, de forma pragmática, prática, dentro do teu negócio, e você enxerga o resultado que isso vai te gerar. Qual que é o resultado que isso vai te gerar? A lógica é: ninguém constrói nada sozinho. Se ninguém constrói nada sozinho, a gente precisa de pessoas para construir um negócio. Uma vez que a gente passa contratando essas pessoas, desde a base, desde os sócios, porque não existe fundação, casa sólida sem fundação sólida. Então, desde os sócios até os colaboradores, até os fornecedores, até o próprio serviço com os clientes, tudo isso vai gerando, essas contratações vão gerando uma solidez no negócio, uma transparência de expectativa, um posicionamento. Então eu falo que o nosso trabalho ele ajuda as pessoas a saírem de cima do muro, porque a linha entre somar e dividir ela é muito tênue. Às vezes a gente pensa que a gente está junto, somando, e aí não é só ninguém constrói nada sozinho, mas as pessoas precisam estar juntas e alinhadas, né, com um objetivo em comum. Às vezes a gente acha que a gente está somando e a gente está dividindo, a gente está um se apoiando no outro, porque é confortável, eu não estou sozinho aqui nessa barca, mas a barca ela está andando. Então o contrato ele ajuda as pessoas a sair de cima do muro. E é muito comum no nosso trabalho que, uma vez que a gente chega com esse processo de contratos, e falando de contratos assim parece muito simples, porque a gente pensa no escritório de advocacia tradicional, fazendo contratos, vendendo contratos no balcão para as empresas, e não é isso que a gente faz, e eu vou falar já sobre isso, mas isso gera um resultado. E às vezes os colaboradores, os sócios, eles percebem que, olhando aquele texto, olhando aquela negociação, que esse negócio não é para eles, e eles saem fora. E tudo bem, porque só vai para frente. Isso é muito legal de você pensar, que a gente tende a rotular o que é bom e é ruim, mas na verdade a gente não foca no que interessa, que é o crescimento da empresa. Por que a gente está junto? Então, acontece sim de, às vezes, a parte se tocar que, pô, isso não é para mim, e naturalmente ela vai saindo sem drama do negócio com o tempo, ou então o vínculo se fortalece, porque as pessoas entendem para que elas estão ali e para onde elas têm que remar, e isso gera valor de longo prazo. Então a gente focou em contratos por essa causa, e aí eu falo qual é a diferença, né? Por que nós não somos um escritório de advocacia? Primeiro porque a gente se posiciona como uma startup, nós somos uma empresa de startup. É importante que a gente se posicione dessa forma, porque a gente se coloca nas mesmas dores, na mesma realidade das empresas que a gente colabora. Aproxima Isso muito, né? Aproxima muito. Isso diminui muito o nosso custo, porque a gente cobra para entregar um serviço, e o que o cliente não percebe num primeiro momento, mas sim no segundo momento, é que a gente aprende com ele também. Então imagina se eu fosse valorar essa experiência. Eu poderia dar um desconto do meu custo. Sim. Então o meu custo ele reduz, eu consigo com essa engenharia criar um processo que ele é mais horizontal com a empresa, e isso é muito legal. Outras medidas que a gente usa também para diminuir esse custo e no final entregar algo mais acessível, e aí entra o segundo ponto de porque a gente se diferencia de escritórios de advocacia, é o processo. Eu falo de contrato aqui, mas o contrato ele é um meio, ele é a dor que o mercado tem e pelo qual eles chegam até nós. Mas a gente tem um valor, fora isso, imensurável, que vai para o lado de cultura, que vai para o lado de experiência, que vai para o lado de processos repetitivos. E isso um escritório de advocacia tradicional não consegue fazer. Perfeito.
Cara, bem legal. Acho que aqui entra até um pouco do ponto que a gente tinha puxado na seguida, né? Que era a diferença ali entre um ambiente mais empreendedor e um ambiente mais tradicional dentro do mesmo negócio que seria a advocacia, né? E aí, pelos pontos que você trouxe aqui, cara, o principal ponto é a questão, né, de você tirar o advogado do centro. Então, eu sou o prestador de serviço, eu tenho que me encaixar dentro daquele cliente, né? Esse seria um ponto. O segundo seriam os processos, como você falou, né? Essa parte da gestão. O que mais, cara, que você acha assim que faz essa diferença entre, um ambiente que eu vejo que aqui tem inovação ou não, cara? Que eu vejo que é uma advocacia tradicional. E a tecnologia, claro, né? Perfeito. Não pode faltar. Eu costumo dizer que a tecnologia ela não é fim, ela é meio. Então a gente tende a pensar que o mundo vai ser substituído, as pessoas vão ser substituídas por tecnologia. E isso não vai acontecer. Se você está apostando nisso, você está apostando errado na nossa visão. Não existe verdade, né? Aí. Mas a tecnologia ela é muito importante. O que a gente faz a gente equilibra justamente, Vitão, como você falou, essa questão do exercício de empatia com o cliente. Então eu costumo dizer que a empresa, o que nós vendemos é um departamento jurídico. Perfeito. Terceirizado, outsourcing, né? É o termo em inglês para dizer que o serviço é terceirizado. Para empresas de tecnologia, eu costumo dizer que a empresa, quando ela contrata a gente, ela automaticamente aumenta a equipe dela. Tamanho o grau de integração que a gente oferece para a empresa. Como se ele contasse com um funcionário a mais ali, né? Com um funcionário a mais, não, com uma equipe a mais. Perfeito. Porque a gente se organiza em equipes de 3 pessoas. Perfeito. Então ele conta com uma equipe a mais, com um departamento jurídico a mais. Imagina o impacto disso para uma empresa que está começando. Uma coisa e eu trago isso da minha experiência corporativa, é um banco ter um departamento jurídico. É uma empresa maior ter um departamento jurídico. Outra coisa é você, começando um negócio, saber que a sua empresa tem um departamento jurídico. E não é uma metáfora. Não é um escritório de advocacia que atende o telefone quando você liga para fazer uma consulta. É um departamento jurídico. É um canal de atendimento 24 horas por dia que está ali para você, que recebe qualquer demanda que você tiver e discute qualquer ideia que você tiver. Seja na segunda-feira de manhã ou no sábado à noite, depois que você jantou, tomou um vinho e teve um insight. Perfeito. O valor envolvido ali, enxergado no teu serviço é muito maior, né? Completamente bizarro, porque ele deixa de ser um advogado tipo, eu tenho um problema, eu vou ligar pro cara. E eu passo a ser um parceiro de negócio mesmo do cara, né? Onde a pessoa, velho, eu tive uma ideia, mas será que vale a pena implementar isso? E aí você consegue trocar uma ideia, além do ponto de vista jurídico, né? Você entra num viés de negócio mesmo, e é isso que faz a diferença, né? E é uma coisa bacana que você falou, além do negócio jurídico, uma das questões de você se integrar ao cliente, à dor dele e ao resultado dele, é você abrir mão do rótulo. Porque o advogado ele é formado, né? E formar já não é uma palavra boa. Perfeito. Num rótulo. E esse rótulo separa ele da dor e do sucesso do cliente. Então, na hora de se comprometer, ele tem um distanciamento. Se as coisas vão ruim, ele também se preserva. E ele nunca vive aquela jornada de verdade junto com o cliente, junto com a empresa, junto com os colaboradores, sejam sócios, seja o departamento de marketing, seja o departamento de produtos, seja o vendas, o que for. Então a gente traz uma cultura diferenciada, inovadora para o jurídico. A gente coloca o jurídico no mesmo grau, sem tirar a importância do jurídico em relação às outras áreas, porque a empresa ela é formada pelo conjunto de todas as outras áreas, né? E aí entra nas 2 questões seguintes que você mencionou, Vitão, que é o processo. Então, é a partir do processo que a gente consegue fazer isso a um custo acessível, né? E se a nossa solução ela almeja reduzir a fricção que as empresas têm com o jurídico, o custo passa, é outro elemento, porque esse distanciamento te permite criar uma aura e cobrar algo que muitas vezes, na maioria das vezes, não faz sentido para o empreendedor. Né? E a gente resolve isso por processo repetitivo. E a gente melhora esse processo, otimiza esse processo por tecnologia. Então, a tecnologia valoriza as pessoas envolvidas nesse processo. O processo ele gera repetição. Com repetição, eu consigo gerar excelência no que a gente está fazendo, uma vez que a gente focou no público. O nosso público são empresas de tecnologia prestadoras de serviço, PMS. Perfeito. Tá? Gerando essa repetição, eu consigo reduzir o meu custo operacional, porque
Einstein já falava, né, que a energia gasta para você sair de um ponto de inércia é muito maior do que a energia que você gasta em movimento. Então, o nosso processo repetitivo nos coloca numa rota de movimento que é cada vez mais rápida, cada vez mais forte. Isso permite que a gente cresça a nossa base de empresas, né? A gente está com 2 anos aí de negócio e estamos remando para chegar em 3 dezenas, 30 empresas que confiam no nosso serviço e nos pagam recorrente, mensalmente, para que a gente seja o parceiro comercial delas no crescimento delas. Legal. Tá? E, por fim, essa repetição ela nos traz dados, ela nos traz informação. A gente coleta informação sobre essa jornada e a gente consegue aprimorar num sistema que o japonês chama de Kaizen, né, de melhoria contínua. Então, a tendência é o quê? Que a gente fique cada vez melhor nisso, que isso custe cada vez menos para a gente e que a gente consiga repassar todos os benefícios conquistados numa melhoria de processo para a empresa final. Muito bom, cara. Tá? Isso não é teoria, a gente vem realmente aumentando o portfólio e provando o processo, mas agora a gente se sente confiante com esse processo que foi moldado nos últimos 2 anos, tirando o que não servia, adicionando o que servia, para passar por um movimento de aceleração e ampliar a nossa base de nosso portfólio de clientes. Muito legal. Cara, isso que você falou no final ali eu achei genial, porque o advogado ele tem essa visão de que, cara, eu vou fazer um negócio aqui e é assim que tem que fazer. E você falou, não, a gente vai tirando coisa, vai colocando coisa, vai testando esse processo para que isso fique uma coisa que você consiga, né, manter isso sempre em movimento e aplicar isso em diversas realidades. Eu acho que isso é animal, porque senão o advogado tem aquela coisa assim, tipo, não, cara, eu vou fazer isso, e assim, assado, eu me coloco dentro de uma caixinha e é isso que eu vou entregar. E aí quando você fala, não, mas cara, como que eu melhoro isso? Eu tiro isso, eu coloco aquilo, será que isso vai ter um valor percebido pelo meu cliente? Aí você está numa jornada constante de estar em movimento, né? Você não estagna, né? Não deixa estagnado ali o negócio, você realmente vai trabalhando naquilo para que isso cada vez mais tenha um valor percebido cada vez maior pelo público, né? Sim, esse é o processo de uma startup, né, Perfeito. Vitão? E por isso a importância ali da gente se colocar como uma startup, para você entender toda essa cultura, porque você precisa remar junto. Imagina que a empresa está correndo aqui e você, como departamento jurídico, você precisa compartilhar da cultura dessa empresa. Sim. Senão você segue sendo aquele bicho à Externo. parte, né, externo. Então, como fazer isso? Se comportando, porque eu aprendi que a gente aprende na prática. Isso foi o que o mundo me explicou, assim, depois de fazer tanta faculdade, tantas coisas que eu tinha muita dificuldade de concentração. Para mim serviu dessa forma. Eu entendi que a forma de aprender era na prática. Perfeito. Por isso eu fui buscar o Founder Institute também. O Founder Institute ele me trouxe um volume de empresas passando na minha frente que eu jamais conseguiria ter no início de carreira. Perfeito. Então isso me trouxe uma fotografia de padrão dessas empresas e acelerou o nosso processo. Bem legal. Né? Tem algum grande aprendizado desse founder que você conseguiu extrair? Com certeza, vários. É uma referência no nosso negócio. Eu valorizo muito a questão da pessoa, né? Eu falei antes que eu não acredito que a tecnologia ela substitua as pessoas. Por exemplo, você tem soluções de contratos hoje. Então eu tenho um sistema, você não precisa de advogado. Você entra no sistema e você preenche aqui os campos e o contrato está pronto. Mas você, que não tem conhecimento nenhum jurídico, você se sente confiante para trocar o seu jurídico por uma plataforma dessa? Então talvez essa plataforma ela atenda melhor advogados. Perfeito. Entendeu? Então, a gente enxerga o quê? Que nós estamos lidando com questões de pessoas. Né? De novo, ninguém constrói nada sozinho, vamos nos contratar para gerar expectativa e resultados mais claros. Se a gente está lidando com questões de pessoas, eu não posso esperar que eu vou substituir essa ordem por pura tecnologia. Eu preciso ter pessoas no processo, ajudadas por tecnologia, né, para ter mais clareza, para ter mais objetividade, para entregar com mais eficiência, mas pessoas que olhem para a relação de vocês, por exemplo, Vitão, e entendam os detalhes, as nuances e façam a coisa funcionar. Perfeito. Que falta na tecnologia. Então esse viés de pessoa é muito forte. E o Founder Institute, Lia, te respondendo, ele é muito focado em pessoas, né? Eu não sei até onde vocês conhecem o processo, mas basicamente eles reúnem pessoas como a gente com experiência no mercado para dedicarem um tempo
da sua semana, da sua rotina, para mentorar outros empreendedores que estão começando e ainda não passaram por essa experiência. Sim. E por isso chama aceleradora, porque acelera a aquisição de experiência. Perfeito. Entendeu? Dá para tirar as pessoas e botar robôs fazendo esse trabalho? Não dá. E é o que a gente tenta fazer hoje na ADV. A gente estabelece um processo, coloca a tecnologia e atrai numa ponta colaboradores que querem trabalhar na área de startup. A gente sabe que é um mercado super restrito, porque é uma mudança de cultura, tem uma virada de chave. Então não é qualquer profissional que pode chegar e trabalhar. Isso é um tempo, leva um tempo para ser construído. A gente conecta pessoas e parceiros que estão a fim de trabalhar, mas às vezes gostam de fazer contrato, mas não entendem da cultura, ou às vezes gostam de se comunicar e não fazem contrato. Então a gente completa eles, por isso .co, né? Colaboração, cooperação. E na outra ponta, a gente traz os leads, as empresas de tecnologia que confiam na bandeira da ADV para trabalhar com essas empresas. E no meio a gente intermedia isso e gera esse ambiente de confiança entre eles. Bem legal. Esse é o modelo de negócio. Show de bola. Cara, bem massa. Pra gente depois já partir aqui pro segundo bloco, vamos finalizar com essa pergunta aqui, que é, cara, na tua visão, assim, quais são os principais erros que os advogados cometem quando eles têm essa visão que, não, eu quero inovar aqui, que seja no meu escritório, na empresa que eu trabalho, enfim. Quais você acha que são os principais erros que os caras podem cometer ou geralmente cometem no momento de pensar em inovação ou pensar em inovar alguma coisa dentro do escritório, dentro de uma forma geral? Olhar para o fim, não para o meio. Tá? A pessoa que ela só olha para a oportunidade e ela não se vê como alguém que pode colaborar para o fator de transformação, ela perde a jornada de experiência, que vai trazer o crescimento, que vai fazer ela virar essa chave e poder ter um alcance de longo prazo. Então ela olha muito para o curto prazo, né? Aqui tem um nicho, esse nicho ele vai ter crescimento nos próximos anos, eu vou explorar isso. Eu penso que não é bem assim. Você precisa, e aí entra a nossa lógica de desenvolver empatia, né, com o mercado, de se reconhecer, porque se você não se reconhece, se você enxerga o outro como algo a ser explorado e não o outro como algo que você se identifica e você sabe que você pode agregar, você deixa de criar uma perspectiva de longo prazo que vai promover o crescimento do outro e o teu crescimento para buscar explorar uma situação de curto prazo que muito provavelmente vai desmoronar assim que esse curto prazo começar a evoluir. Faz sentido. Tá? Faz sentido pra caramba. Cara, bem legal isso, porque muito advogado ele vê tudo como fonte de dinheiro, né? Tipo assim, eu penso, puta, qual é o nicho que eu posso ganhar dinheiro agora? Aí o cara vai lá e faz uma coisa totalmente diferente daquilo que ele está acostumado. Aí daqui a pouco o negócio não começa a dar resultado, porque ele não se identifica com aquilo, e aí ele fala, pô, mas isso aqui, cara, é um nicho muito ruim, não, isso aí não vale a pena e tal, e ele fica olhando aquela coisa, tipo, cara, um monte de gente ganhando dinheiro, né? Mas é uma coisa que o cara olha e fala assim, velho, o cara que nasceu, vamos dizer assim, para aquilo, né? Ele se identifica com aquela área, ele se identifica com tudo aquilo. E o cara não procura isso, ele procura só o fim, como você falou, fechar né? o contrato. Exatamente. A sociedade está muito imediatista, né? E todo mundo quer sentar no trono, mas ninguém quer saber qual é o caminho para você chegar lá. Exato. Né? A própria mídia vende a imagem, vende a história como acontece, e nada do que acontece e chega pela mídia pra gente aconteceu exatamente do jeito que é. É fato isso. Até porque a mídia hoje é muito utilizada para indicar o caminho estrategicamente que aquelas pessoas elas querem seguir, né? Então, ter essa visão mais humilde até, né? Uma coisa muito egóica até, de você realmente saber que você está preparado para assumir coisas mais altas ou coisas mais baixas, não importa a altura do problema, importa o desafio. Perfeito. E aí, o que você achou? Conseguiu pegar as diferenças aí entre um ambiente mais tradicional e um ambiente mais voltado para a inovação dentro do jurídico? Espero que sim. Se você ficou com alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa para mim, para o Rafael, enfim, comenta aqui embaixo que a gente vai te responder, vai ser um prazer enorme. Se você ainda não é inscrito no canal, cara, você tá moscando, clica aqui no botãozinho de se inscrever, curte esse vídeo e compartilha aí com outros advogados que você conhece que podem achar esse tema muito interessante também para aplicar aí no escritório deles. Eu fico nessa, até o próximo vídeo.